E aí, nação atleticana, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu e o Felipe aqui vamos comentar sobre o jogo contra o Vasco, né? Pouquinha coisa, né? Joinville e Figueirense, Figueirense, também. que a gente não comentou, né? É. Mas, claro que muita gente pode falar, é fácil comentar depois do jogo jogado, né? Mas o que nós vamos apontar aqui, eu acredito, vale para a sequência. Porque o Atlético não está bem. E a queda de rendimento nos últimos jogos, aí fica a pergunta o porquê dessa queda de rendimento, é notória. O que vocês acham que está acontecendo? Por que a gente simplesmente teve essa queda de rendimento? Que a gente chegou... Vamos dizer que nessa sequência que a gente teve, Atlético Mineiro, Joinville, Figueirense e Vasco, a gente acreditava em uns possíveis 7 pontos, no mínimo. Talvez uma vitória contra Joinville e Vasco às vezes, porque o Vasco era o lanterna. A gente foi lá ganhando o Atlético Mineiro, que se esperava uma derrota. Empatamos em casa contra o Joinville, time que a gente poderia facilmente ter ganho. Isso que a gente jogou com um jogador a mais a maioria do tempo do jogo. Mas aí que tá, quando é o Atlético, é para ele ser o protagonista, e esse é o problema desse time. Ele não está comparecendo, vamos dizer assim. Ele não está... tem um poder ofensivo que consegue impor o jogo. Exatamente. Ele é o time que se recua e contra-ataca. Deixa o outro time impor o jogo. Quando a gente tem que impor o jogo, jogar como a gente precisa jogar, a gente não consegue. É óbvio que contra o Joinville, eles fecharam, um campo é menor, a gente sabe disso. Só que esse é o problema, é o poder decisivo. E aí o que acontece? Se você não tem jogadores com a qualidade técnica, né, um pouco melhor, ou você não tem jogadores que driblam, que é isso que destrói sistemas, você então tem que tocar a bola rapidamente. E você vê o Atlético fazendo o quê? Pega a bola, toca pra trás. Toca pra trás, aí toca pro lado, aí dá aquela invertida que demora um ano, a zaga se recompõe, aí não adianta o Walter ficar pegando a bola e dominando de peito, e ficar no meio de três tentando se desvencilhar. Porque daí você abre um buraco lá na frente, que a gente já falou no outro vídeo, né? Porque é pro Walter ser o matador, o cruzador, o cara que arma. Tem que ser tudo no time. Tá faltando, né? E os companheiros, o Icão caiu de rendimento, o Marcos Guilherme, caiu também, não se firma. O jogo aparece, o jogo some. O Daniel Hernandes ainda não é o protagonista que eu acredito que o Milton Mendes espera, ainda não é aquele cara que pega a bola, né? Pra resolver o jogo. Pra resolver o jogo. Então a gente tá... Mas quando você não tem essas qualidades individuais, aí você tem que vencer como? No coletivo. Triangulação simples, tocando a bola com mais velocidade, porque daí você destrói o sistema defensivo. Exatamente, isso tá faltando bastante. Muito. E aí, depois desse jogo contra o Joinville, a gente pegou o Figueirense, que a gente podia acreditar, talvez até ganhar. Esse jogo contra o Figueirense... E o empate até que foi um bom resultado, porque o Figueirense tacou muito mais do que a gente. Na verdade, o Figueirense poderia ter ganho. Poderia, porque teve aquele... Um gol mal anulado, ali bem, o Figueirense poderia, olha só, ter ganho esse jogo. A gente empatou na sorte, vamos dizer. A gente poderia ter perdido esse jogo. Acabamos com o resultado, o empate até que foi bom. Eu diria que a bola parada se treina, né? Essa bola de escanteio até tem um aproveitamento interessante. Talvez aquela falta frontal que o Atlético tá perdendo a bola, tentando rolar. Tentando fazer aquela jogadinha que nunca dá certo, né? Faz a parábola, mete a bola. O Vasco perdendo de 2-0, os caras queriam fazer jogadinha ensaiada. Botar a bola na área e botar pra dentro do gol. Esse tipo de coisa realmente não dá. E o que acontece? Na verdade, o jogo contra o Atlético Mineiro a gente pode dizer que a gente teve sorte. Sim, foi um resultado inesperado. Foi. Eles tiveram jogadores expulsos, a gente soube se defender e um ataque lá fizemos o gol. No pênalti lá, Mas contra o Joinville e contra o Figueirense, na teoria, que era pro Atlético se impor, a gente ficou acanhado, ele não se impõe. Exatamente. Eu não sei o que é. Pode ser desgaste físico, pode ser preguiça, pode ser... Síndrome de Hernani. Pode ser um pouco de salto alto. Salto alto no sentido de que, vamos ficar tocando a bola aqui, e uma hora a gente vai achar um espaço e fazer 1 a 0 e ganhar o jogo. Né?
Tá Esse mais ou time menos faz por aí. muito pouco gol. Se você for pegar os primeiros times da tabela, você vai ver que o Atlético é um dos times que menos faz gol. Exatamente. Então, É por causa que é o nosso estilo de jogar. Não vai mudar de uma hora pra outra. Milton Mendes não vai. Não, eu acho que falta também a gente ter mais estilo de jogar. Será que não tá manjado já o nosso esquema e os adversários estão sabendo jogar contra? Pode ser. É, porque Então- todo mundo assiste todo mundo. Opinem vocês aí também o que vocês acham que tá acontecendo com essa queda de rendimento aí. É. E agora teremos uma sequência de jogos finais de semana, meio de semana. 6 jogos. 6 jogos Seis seguidos jogos. assim. Será? Até 3 de outubro, né? Isso, até o 3 de outubro, que é contra o São Paulo lá. Vai, Primeiro é contra o Grêmio, aqui no Couto Pereira. Quarta-feira compareça, ingresso é 50. Torcida pediu ingresso é 50, o Atlético fez. Se você não é sócio e não paga, né? Porque quem é sócio, Quem é sócio a maioria vai paga ter 50 por jogo. Você Ah, faz a média é. lá, já paga. No mínimo. É. No mínimo 50. Choraram, blá 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 blá. Beleza, agora tem o ingresso a 50. Então, E compareça. não é às 10, é às 9. É. Né? Porque teve um jogo nosso que acho que foi em casa contra o São Paulo, e nós tivemos um público, se eu não me engano, um total de 21 mil, 22 mil Foi pessoas. 22, é. E foi às 10 horas da noite. A gente sabe, aí eu também eu volto de ônibus pra casa, eu sei como é que é difícil. Sim. Né? E vai ser às 9, então vai ter um. A gente sabe que a arena é mais confortável, é a Também, nossa casa, também. vai ser no Couto, vai. Mas vamos comparecer, vamos botar a gente lá e vamos É. apoiar contra o Grêmio. Pô. O Atlético Jogo precisa. importante. O Atlético. Não. A torcida tem que comparecer. Os jogadores precisam entrar pilhados. Exatamente. E a torcida precisa pilhar eles. Se ninguém comparecer, os caras vão estar na mesma aí preguiça que é tá campo jogando. neutro, aí fica, sabe, fica aquele negócio mais morno O ainda. Grêmio tem mais time do que a gente. Concordo. Se a gente jogar É. em campo neutro, Tem mais eles time. estão na vantagem. Estão na vantagem. Então a gente tem que comparecer, o ingresso tá mais barato por aí, então você tem que ir. É, Não é isso? é verdade. Depois do Grêmio será o Atletiba. Que semana, cara. É, no Putz, final de semana já agora. Hein? Então, o pessoal que puder comparecer também lá no Couto, vá para apoiar o Furacão. Em casa, na Arena da Baixada contra o Brasília, aí a Sul-Americana. Uhum. Na minha opinião, tem que fazer o resultado já no primeiro jogo. É. Não dá pra deixar que nem o Goiás fez. O primeiro jogo foi tranquilo pra fazer o resultado em casa e tomou. Então a gente tem que fazer no primeiro jogo o resultado. Sim. Pra pelo menos. E eles um vão pouco estar mais descansados, eles vão Eles estão estar. analisando o Atlético faz tempo, eles sabem como a gente Não joga. pode bobear. Não pode bobear contra ninguém. Não é porque é o Brasília que vai ser fácil. Assim como o Vasco tá lá mal, não é porque era o Vasco que foi fácil. Aí depois tem a Ponte Preta, Ponte Preta em casa. que é um jogo ganhável também. Tem que ganhar às 11 horas da manhã no domingo. Uhum. Então você tem que comparecer. Fora contra o Brasília, depois da Ponte. Dia né? 30. E depois, dia 3 de outubro, Contra o contra o São São Paulo lá no Morumbi. Talvez contra o São Paulo, se o Atlético fizer a sua lição de casa e ir bem também fora de casa contra o Coxa, talvez aí nós estejamos disputando, porque você tem a tabela aí, que nós estávamos falando, eu acredito que do Fluminense para cima, O Fluminense tá com 34 pontos. todos os times têm Chance tem. da quarta Da posição. quarta posição. O Grêmio já tá com 45, o Atlético Mineiro 49, Corinthians 54. É, São times, os três times ali já estão já se desgrudaram. diferenciados. Aí segue o Flamengo 41, São Paulo 41, vem embaixo o Palmeiras com 38, 38, a gente com 38, aí Santos, Internacional e Fluminense. Por Esporte e Fluminense. Isso, exatamente. Esporte com Esporte 36, e que o Fluminense. Sport ressuscitou nesse último jogo. Aliás, desses times de cima da tabela, você vê, o Flamengo cresceu, pior pra gente. porque- Começou mal, tava lá embaixo, disputando pra não cair, começou a ganhar, tá no G4. Quando o Flamídia chega, é de se preocupar, né? Se O cara, preocupar com eles, com a arbitragem, né? todas aquelas coisas. todo mundo sabe. E o São Paulo, dos times que tá em cima, é um time que oscila, a gente sabe. O Internacional... Oscila, mas tem um bom elenco. Tem, exatamente. É que perde um jogo, ganha outro. Então, o Internacional também, Tem um bom o time. Sport recuperou, o Palmeiras está numa levada. Tem um bom elenco também, o Palmeiras. Eu acho que a gente ali, a chance de ir pelo Brasileirão é complicado. Dos que estão em cima, se você for analisar bem a tabela, o Atlético foi o que mais vacilou. Porque Com você certeza. faz os confrontos diretos e contra quem certeza. o Atlético jogou, o Atlético perdeu pontos, né? Que não poderia ter E perdido. talvez o Palmeiras, os outros times, Não perdem. não, Palmeiras jogou agora contra o Figueirense, ganhou de 2-0. é, O Corinthians, tudo bem que tá lá em primeiro, mas pegou o Joinville, ganhou também.
São times que contra o time lá de baixo não tem vez, eles não perdem. Exatamente. E aí no que eles se diferenciam é ganhar confronto direto. Por isso que eles estão mais acima. A gente pega esses times menores e não ganha. Não adianta ganhar de Palmeiras lá no Allianz Parque, não Ganha adianta do Atlético Mineiro na do Atlético Independência. Mineiro na Independência. Se a gente não ganhar. Sim, porque daí você fica nessa campanha de meio ali. De meio da tabela em cima. Então, Se a gente quiser Libertadores, eu acredito que vai ser pelo Sul-Americano, porque pelo Brasileirão eu não acredito. eu ainda não largo os bets. Não é largar os bets, é só questão de ver quem tá disputando. Tem o Flamengo no meio, tem o São Paulo no meio, tem o Palmeiras. Tem times muito qualificados. É mais difícil, o Atlético poderia ter aberto uma poderia estar vantagem. lá em cima. Se a gente tivesse essa vantagem, aí tudo bem. Se a gente não tivesse vacilado contra Joinville, Figueirense e Vasco, a gente poderia realmente estar muito bem colocado e muito bem disputando lá em cima. Mas eu acredito que agora, depois dessas vaciladas, é Sul-Americana, se não der certo, meio da tabela. Eu acredito que a única coisa que o Milton tem que rever é o plano estratégico lá dele e tudo mais, da questão dos jogadores que ele está alternando, porque nós vamos ter seis jogos aí. 6 jogos em 2 semanas. Em 2 semanas, 15 dias. E o que acontece é que às vezes o jogo que é para estar um jogador, nós achamos que, né? Por exemplo, contra o Internacional, acho que ele trocou as peças erradas. Tirou o Walter, entrou o Cléo, tirou o Eduardo, entrou o Pereirinha, o time caiu demais. Nós falamos. Nós falamos no outro vídeo. Ele poderia ter ido com o Internacional contra eu uma acho força que maior. Tem, às vezes, uma falha de troca de jogador pro rodízio. Talvez seja isso. Talvez seja isso a queda de rendimento, se bem que é óbvio que eles analisam e ele, na decisão que ele toma, ele quer acertar. Claro, os jogadores querem ganhar. Nós entendemos isso, só que o que acontece é que não só nós vacilamos, perdemos e empatamos. O rendimento do time caiu e o discurso parece que continua o mesmo. Porque tá bom, porque não tá bom. Não tá. O time caiu muito. Não é que a exigência ficou maior, é que a expectativa cresceu. É normal isso. Claro, o time tava jogando bem, o time tava ganhando, tava lá em cima. Quando a expectativa cresce, é óbvio que a gente espera mais. Claro. E, infelizmente, o time não vem correspondendo. O time não vem correspondendo. Esperamos que agora nessa sequência, né? Grêmio, jogo dificílimo. A torcida vai fazer a sua parte. Espero que nós, pelo menos, vamos estar. Espero que o resto da torcida também faça parte. Atletiba tem que ganhar. Essa história de tem que ganhar. Tem que ganhar do para o ímpar no Atletiba. Então tem que ganhar esse jogo também. Eu acredito que todo mundo de Curitiba saiba dessa obrigação. Então, jogando com raça é o que interessa. O resto vem naturalmente. E meter a bola na casinha. Mas o problema é que os últimos jogos, nem raça assim a gente tá vendo muito. Então, é isso que a gente só pede, jogar com raça, que o resto aí deve vir. Pelo menos deve vir, né? Se faltar a técnica, vai na raça. Exatamente. Então, é isso, né? Até que a gente se alongou um pouco mais do que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E até daqui a um dia qualquer aí, né? Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras e até a próxima.